toxicidade dos materiais. É cada vez maior o uso de materiais obtidos a partir das transformações químicas. Chamamos de materiais todas as espécies de matéria existentes no universo, em qualquer estado de agregação em que se encontrem. Os diferentes usos que fazemos dos materiais estão associados diretamente às suas propriedades. Elas também servem para diferenciar os materiais que são formados por apenas uma substância daqueles que constituem uma mistura de várias substâncias. Através das propriedades dos materiais, podemos evidenciar a ocorrência ou não de uma transformação química e ainda escolher o método mais adequado para a separação dos componentes de uma mistura. Você sabe qual é o material mais adequado para fazer um para-choque de caminhão? Materiais recicláveis que são aproveitados hoje em dia nos carros mais modernos, né? Para-choque de fibra. Olha, eu acredito que seja ferro mesmo. Por que escolheu esse material? Material de alta resistência, tanto resistente quanto o material de aço. Porque é um material resistente e se adapta bem a um tipo de veículo, no meu caso, um caminhão. Você sabe como podemos fazer para conseguir esse material? Hoje em dia existem empresas de reciclagem que vendem diretamente para as empresas automobilísticas, né? Qualquer loja de peças de caminhão você encontra. Quando escolhemos um material para fabricar algo, consideramos alguns critérios. Sabemos que o vidro não é um material apropriado para fazer um para-choque de caminhão, enquanto o ouro, embora apresente todas as características necessárias, não é usado devido ao seu alto preço. Na escolha de um material adequado para a fabricação de qualquer objeto, é necessário conhecer as suas propriedades. As propriedades que percebemos pelos órgãos dos sentidos são denominadas propriedades organolépticas. Algumas delas são cor, odor, sabor, textura. Essas propriedades dos materiais podem contribuir para identificarmos os materiais em nosso dia a dia, mas nem sempre são suficientes para identificar os materiais com segurança. Para isso, utilizamos propriedades que podem ser medidas. Estamos falando das propriedades específicas dos materiais. As propriedades específicas nos permitem caracterizar os materiais, já que têm os seus valores constantes para cada material de que é constituída a amostra, independente da quantidade ou procedência. Experiência. Materiais: 6 tubos de ensaio, uma vela, isqueiro ou bico de gás, um pedaço de chumbo, enxofre, um pedaço de fio de cobre enrolado em espiral, naftalina, um pedaço de zinco, sal de cozinha, açúcar. Prendemos com uma pinça cada um dos materiais relacionados e os aquecemos na chama da vela. O enxofre, a naftalina, o sal de cozinha e o açúcar devem ser aquecidos dentro de um tubo de ensaio. Atenção! Mantenha o tubo de ensaio sempre na direção contrária às pessoas. Agora vamos usar a chama do bico de gás para aquecer os materiais. De que maneira o chumbo e o zinco se modificam quando são colocados na chama de uma vela? Que modificações você observou nesses materiais quando submetidos à chama da vela e do bico de gás? Quais são os materiais que se modificam a uma temperatura evidentemente inferior à temperatura alcançada pela chama da vela? O que você pode concluir sobre o comportamento de substâncias diferentes quando submetidas a uma mesma fonte de calor? O fato de algumas substâncias não terem derretido significa que não derreteriam em qualquer circunstância? A temperatura na qual um material passa do estado sólido para o estado líquido é denominada temperatura de fusão. Tendo como guia apenas as suas observações, coloque os materiais empregados em ordem crescente de sua temperatura de fusão.
temperatura de fusão. Temperatura de fusão é a temperatura máxima que um sólido atinge até iniciar o processo de mudança para o estado líquido, permanecendo constante durante todo o processo. Temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição é a temperatura máxima que um líquido atinge até iniciar o processo de mudança para o estado gasoso, permanecendo constante durante todo o processo. A água tem sua temperatura de fusão igual a 0 graus Celsius e temperatura de ebulição igual a 100 graus Celsius. Já o álcool tem a temperatura de fusão de menos 117 graus Celsius e temperatura de ebulição 78 graus Celsius. O sal de cozinha possui temperatura de fusão de 800 graus Celsius e temperatura de ebulição de 1400 graus Celsius. O ferro alcança sua temperatura de fusão a 1500 graus Celsius e a temperatura de ebulição a 2800 graus Celsius. Neste vídeo, aprendemos a diferenciar os materiais através de suas propriedades físicas. As propriedades físicas que estudamos são temperatura de fusão e temperatura de ebulição.